Eu quero saudar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 6, verso 17. 2 Reis, capítulo 6, verso 17, que diz assim: E orou Eliseu ao Senhor e disse: Peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Vou repetir, livro de 2 Reis, capítulo 6, verso 17, diz assim: E orou Eliseu ao Senhor e disse: Senhor, peço-te que lhes abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo em redor de Eliseu. Diante dessa passagem bíblica de 2 Reis, capítulo de número 6, verso 17, nós vemos aqui que o servo de Eliseu acordou apavorado. O exército inimigo havia cercado a cidade e não havia saída. Não havia como escapar. Pelo menos era isso que ele pensava. Mas Eliseu enxergava algo que o seu servo ainda não conseguia ver. Então Eliseu orou, dizendo: Senhor, abre os olhos dele. Naquele instante, Deus abriu os seus olhos e ele viu. Ele viu as montanhas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor deles. E o exército inimigo continuava lá. Mas a proteção de Deus também estava. Essa história nos lembra que nem sempre vemos tudo o que Deus está fazendo. Vou repetir. Essa história nos lembra que nem sempre vemos tudo o que Deus está fazendo. Muitas vezes enxergamos apenas o problema, mas Deus continua trabalhando, protegendo e cuidando de nós, mesmo quando nós não conseguimos perceber. Eu quero te fazer uma pergunta para você no dia de hoje que entrou aqui nesse canal. Na sua opinião, o que essa passagem nos ensina sobre confiar em Deus quando tudo parece estar contra nós? O moço não enxergava o exército de Deus para protegê-los naquela hora. A Bíblia nos diz que
Maior que é aquele que está conosco do que aqueles que estão com eles. Então, um exército de anjos foi enviado para proteger os teus servos. Naquele momento onde o exército do inimigo veio para atacar Jerusalém. E diante dessa passagem bíblica, deixe o seu comentário, deixe a sua opinião sobre o milagre que Deus tem feito na sua vida, sobre os livramentos que o Senhor tem feito na tua vida, como deu para Eliseu aqui, o seu servo, nesse dia. Eles viram cavalos e carros de fogo, um exército celestial para lhes proteger do inimigo. Eu quero deixar essa palavra para você no dia de hoje, que o Senhor está te protegendo no dia de hoje. Que o Senhor quer te dar um livramento no dia de hoje, diante dessa palavra. E você que sentiu que essa palavra falou com você no dia de hoje, creia que o Senhor Jesus, Ele envia os seus anjos para lhe dar livramento e para lhe dar proteção, assim como nesse dia, quando o exército inimigo quis invadir Jerusalém para destruir Jerusalém, Deus envia os seus exércitos de anjo para proteger aquela cidade e os teus servos. E diante dessa palavra, no dia de hoje, maior é que está conosco do que o que estão com eles. E diante dessa palavra, fique com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.